Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez para uma aula de História. Nós também vamos falar um pouco sobre os indígenas, né? Claro que eu não poderia começar a nossa aula sem corrigir o nosso dever de casa, que foi da página 246, não foi isso? Teve um pouquinho de texto para você ler, né? Falando um pouco sobre a questão de terras, sobre a questão de divisão de terras, né? E a gente vai resolver a 246, ok? Vamos começar, gente? Vamos lá, começar? A página 246 falava o seguinte, lá com lupa na mão. O mapa a seguir apresenta as terras indígenas já demarcadas e as terras que ainda estão no processo de demarcação. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas bem aí no livro tem uma parte verde claro e a outra laranja, né, que é a demarcação e há outras que estão marcadas. Observe-o atentamente. Aí a gente tem um mapa do Brasil e as terras indígenas. Eu acho que dá para você consegue perceber, né, que o verde claro tem mais proporção aqui no mapa, ok? Aí tem o seguinte na letra A. Deixa a Lorena descer aqui um pouquinho. Pronto. Porque a maior parte das terras indígenas estão localizadas na região amazônica. Gente, por que você acha? Porque logo aí, né? Porque a colonização portuguesa, né, se iniciou pelo litoral, né, e com a interiorização desses povos. Então, você vai colocar isso, porque a colônia portuguesa se iniciou pelo litoral. Por quê? Porque junto ou separado? Junto, né, resposta. Porque a colônia portuguesa... A Lorena vai colocar aqui porque não tem espaço, tá, gente? Começou pelo litoral, né? Ou seja, começou logo pela primeira parte. Até aqui tudo bem? Questão, não, letra A, né? Corrigida? Vamos lá. Vamos para a letra B. Letra B. Por que o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela Constituição de 1988. Gente, por que foi? Porque eles foram os primeiros a chegar nessas terras, né? Além deles terem sido os primeiros, é um direito previsto na Constituição. Então, vamos colocar. Eles foram os primeiros a chegarem nas terras, né? Você pode até colocar que também é um direito previsto na Constituição, ok? Estou apagando aqui. Dá um pause aí para você corrigir direitinho, né? Vá até a página 37 e 39 do material de apoio para recortar as peças e montar o quebra-cabeça. Gente, super legal, né? Eu acho que vocês já conseguiram aí perceber. O quebra-cabeça é esse, tá? Ó. Super legal, você vai cortar e vai montar aqui dentro. Você pode até utilizar, né, e colar lá no seu caderno de história, que fica lá voltado para a página 246 e quando eu pedir para corrigir você não tem perdido. Então, ou então você pode deixar no livro mesmo e colar aqui as partes montando um quebra-cabeça, ok? Hoje nós vamos falar sobre os quilombos, né? Aqui, ó. Para começar aqui eu tenho o RA. É interessante que você coloque lá o seu aplicativo aqui em cima na página, para poder saber o que tem, que curiosidade tem sobre os quilombos, né? Alguém, por um acaso, sabe me dizer quem é esse rapaz aqui? É o Zumbi dos Palmares, né? Vocês já ouviram falar dele, a tia Lorena vai falar um pouquinho também, né? Gente, peguei o marcador de vocês e vamos começar. Além dos indígenas, outros povos brasileiros têm os direitos históricos às suas terras. São os quilombolas. Isso aqui é um dos povos, né, que tem muitos direitos sobre as terras. A tia Lorena vai falar deles e a importância que eles têm em relação aos indígenas. Como já estudamos, os quilombos eram comunidades de africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão e se refugiavam nas matas e em regiões distantes das grandes cidades e fazendas. Lá, eles organizavam suas próprias aldeias, onde plantavam, caçavam e moravam.
Alguns quilombos comercializavam lenha, vendiam, né, gente? E produtos de cerâmica para as vilas ou propriedades rurais próximas. Os quilombolas se organizavam de forma muito diferente do restante da sociedade brasileira. O primeiro quilombo, agora é interessante você marcar, o primeiro quilombo que se tem registro data no ano de 1575 na Bahia. Ao longo da história brasileira, os habitantes dos quilombos mantiveram seus costumes, como as festas celebrando as colheitas de sua religião, que eram proibidas em muitos lugares do Brasil. É interessante isso aqui, né? Porque teve uma repercussão muito grande, porque eles não deixaram de fazer os costumes que eles trouxeram, né? Então é interessante aí você estar marcando essa parte principal. Continuando, os quilombos foram muito importantes para a preservação das práticas sociais, culturais e religiosas africanas ao longo dos séculos. Mesmo, agora aqui também é interessante você marcar, mesmo após deixa a tia Lorena voltar, pronto. Mesmo após a abolição da escravatura em 88, né, que a princesa Isabel lá assinou, os quilombos continuaram a existir, pois eram comunidades já consolidadas. Nesse período também surgiu vários quilombos formados por pessoas libertas que buscaram trabalho no campo. Aqui eles já queriam ganhar. E aqui é o RA, tá, gente? Assistam lá, é um videozinho falando sobre isso. Aí eu vou dar continuidade na 248, que também vai falar de terras quilombolas da atualidade, né? O que tem hoje. Aí eu tenho aqui o nosso glossário com duas palavras que a gente vai já voltar para elas, que é remanescência e ressignificado. Atualmente existem comunidades remanescentes quilombolas no Brasil. Passem um traço nisso aqui. Elas surgiram como forma de resistência à escravidão, porém foram ressignificadas ao longo dos séculos. Hoje os quilombos são considerados por muitos um símbolo de luta contra o racismo e de valorização da cultura negra. Gente, por que isso aqui é super interessante? Porque eles ficaram até o final, até ganharem uma valorização da cultura negra. Claro que hoje a gente ainda sabe que ainda existe, né, a questão do preconceito, ok? Com a comunidade quilombola ocupam suas terras há muitos anos, elas foram consideradas donos dessas terras. Leiam um trecho retirado da Constituição. Aqui foi tirado do artigo 68, né, que tem lá previsto, né, das terras. E é interessante porque isso aqui, por ser um documento, né, está na Constituição, ninguém pode tirar esse direito. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, ninguém pode tirar eles, devendo o Estado emitir-se títulos respectivos. Vamos ver o que é isso. Para que o governo reconheça uma terra como quilombola, é preciso que a comunidade daquela terra se reconheça como quilombola e envie documentos como os relatórios, reuniões, históricos da comunidade, fotos, relatos e manifestações religiosas e culturais. Também pode ser enviado documentos de propriedade sobre a terra, caso exista, que é muito difícil, né, gente? A questão de foto, a questão de gravação, essas coisas. Certidões de nascimento e etc. Quando uma terra quilombola é reconhecida pelo governo, dizem que ela é uma terra quilombola titulada. Tia Lorena, por que recebe o nome aqui, né, de quilombola titulada? Porque tem um título, tem um documento, né, que registre isso. Ok? Continuando. Apesar da determinação da Constituição, as comunidades quilombolas enfrentaram algumas dificuldades, como invasão de suas terras. Isso é interessante. Outras vezes, o processo de reconhecimento das terras quilombolas por parte do governo demora muitos anos, o que prejudica a atividade econômica, o acesso de serviços como a educação, a saúde nessas comunidades. Isso aqui é muito difícil ter em uma comunidade quilombola, né? Então, por isso que eles estão aí lutando. E o Zumbi dos Palmares, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre ele. Ele foi um líder, né, dos quilombos. E você vai ver por que teve essa repercussão, por que ele lutou até o final. Agora é nossa vez de responder. Sobre as terras quilombolas tituladas e em processo de titulação, analise o mapa a seguir e depois responda as questões. Se você observar, né, eu tenho aí duas cores. O marronzinho mais claro, que são os quilombolas em processo, e eu tenho aí o verdinho mais escuro, que é os quilombolas titulados. Quem está titulado está aqui e o que está em processo está aqui. Então, vai observar no mapa, ok? Só questão de observação,
porque é estado. Aí eu tenho a fonte de onde foi retirada e tem assim. Qual é o estado com maior quantidade de terra quilombola titulada? Gente, é só você olhar aqui qual é o estado que tem maior titulação, né? Você vai descer aqui, ó, que é esse aqui, o marronzinho mais escuro. Qual é o que tem mais? Ah, tia Lorena, esse aqui que tem 66, e que estado é esse? Aí você vai colocar aqui embaixo, tá? Você vai só a questão de observar. Número 2, e também está perguntando o que tem menos, né? De titulação, você vai colocar. Número 2, por que será que há maior concentração de quilombolas em alguns estados quando comparados a outros? Gente, por quê? Né? A questão de socialização, ok? E a última, porque o acesso à terra é um direito das comunidades quilombolas. Se eu tenho aqui, ó, acesso à terra é um direito, está escrito aonde? Na nossa Constituição. Eu acho que você já sabe disso, né? Gente, essa é a nossa aula sobre quilombola, tá? Eu espero aí que você, com certeza, tenha tirado suas dúvidas, né? Se tiver dúvida, você sabe onde me encontrar, né? A tia Lorena tá aqui para ajudar, tá certo? Vai marcando aí os pontos principais, porque para responder o dever de casa, você vai tirar de primeira, ok? Beijão e até a próxima aula.